O roteiro de O Incomparável Atuk está em Hollywood há 50 anos, mas ninguém quer mais filmar. A morte de 4 atores que iriam estrelar o filme deu a ele a categoria de amaldiçoado. Em 1973, o diretor Norman G. Russell, que havia acabado de lançar o filme Jesus Cristo Superstar, adquiriu os direitos do romance de Mordecai Richler, O Incomparável Atuk. A história era bastante simples. Um inútil, nome dado aos habitantes das regiões árticas da América do Norte, viaja a Toronto e revela as misérias da vida e os costumes das elites canadenses. O roteirista Todd Carroll, enquanto escrevia o roteiro de Atuk, trocou Toronto por Nova York, em uma tentativa de globalizar o personagem e com seu ator favorito em mente, um John Belushi em ótima forma. Todd Carroll escreveu um roteiro pronto para filmar. Quase 50 anos depois, Atuk continua sem sucesso porque todos que tentaram estrelar o filme morreram. E é por isso que o roteiro é considerado amaldiçoado em Hollywood. Tom Carroll desenvolveu o personagem de Atuk com John Belushi em mente. O comediante era o favorito para interpretar o Inuit por causa do seu físico corporal e também por causa da sua imensa popularidade. Quando morreu aos 33 anos de idade, John Belushi, o membro fundador do lendário programa de comédia americano Saturday Night Live, já incluía pelo menos 2 personagens que pertenciam ao imaginário coletivo. Embora sua morte tenha sido uma tragédia, a família do ator não acreditou no relatório policial e contratou Bob Woodward, um dos repórteres do The Washington Post que descobriu o caso Watergate, para fazer uma busca em algum ponto escuro. Sua investigação exaustiva expôs em como a vida de autodestruição de John Belushi, que a sua família se recusou a ver. Nos últimos meses da sua vida, a conta mensal de John Belushi ultrapassou a quantia de $70 mil com vício em cocaína. Bob Woodward, mais familiarizado com a política do que com o cinema, ficou fascinado por um personagem irrepetível da cultura popular americana. Por um lado, ainda é o drama clássico da queda de um mito, mas por outro lado, John Belushi era o único que poderia interpretar Atuk quando morreu. Atuk não foi o único projeto que John Belushi deixou pendente. Sua agenda estava tão cheia quanto sua análise de toxicologia. Entre os projetos que o aguardavam estavam os filmes Os Espiões que Entraram numa Fria e Os Caça-Fantasmas. Dan Aykroyd havia escrito para John Belushi o papel que Bill Murray acabou desempenhando. Originalmente, quem estrelaria Os Caça-Fantasmas era John Belushi, John Candy e Ed Murphy. Só que alguns problemas contratuais, por exemplo, acabou impedindo que esses atores fossem contratados, entendeu? Então, o roteiro teve que ser modificado para os novos atores interpretar aqueles personagens que seriam do Ed Murphy, John Candy e do John Belushi. E também por causa do John Belushi, que morreu 2 anos antes, né, que faleceu por causa de drogas e tal. Enfim, curiosidade para vocês. E eu já fiz um vídeo sobre Os Caça-Fantasmas.
Tá muito bom. Vou deixar o card aqui no vídeo. Pode assistir que tá muito bom. Vamos continuar com o vídeo aqui. Vamos lá, valeu. Em 1985, 3 anos após a morte de John Belushi, o projeto de Atuk saiu da gaveta novamente. O escolhido foi novamente um cara gordo, de caráter extremo e com tendência ao excesso, Sam Kinison. Criado em uma família de cristãos pentecostais, ele desenvolveu uma carreira como pregador que o levou indiretamente à sua verdadeira paixão, atuar. Sam Kinison gostava de arrumar confusões com as massas. Ele vivia dizendo que a vida nova que estava levando nos clubes de comédia do final dos anos 70 era melhor do que os púlpitos nas igrejas ao qual ele chegou a pregar. Dos clubes de comédia, ele se voltou para os shows noturnos, onde seu estilo furioso e gritante, com constantes ataques à religião, especialmente aos pastores evangélicos tão em voga nos anos 80, ele chamou a atenção de Hollywood. Em 1986, Sam Kinison fez um especial para a HBO, o que fez dele o comediante da moda, e depois de um pequeno papel no filme De Volta às Aulas, de 1986, com o qual ele conseguiu roubar mais atenção do que o ator Rodney Dangerfield. Muitos viram Sam Kinison como o sucessor natural de John Belushi. Infelizmente, o primeiro projeto de Sam Kinison como protagonista absoluto em um filme durou exatamente um dia, disfarçando o fato de que o seu agente havia prometido a ele controle criativo. Ele exigiu então uma reescrita do roteiro de Atuk, mas o estúdio recusou mexer no roteiro. Então ele ameaçou se comportar mal deliberadamente e se recusou a promover o filme. A produtora United Artists processou Sam Kinison por quebra de contrato e o despediu. O projeto sobre o filme Atuk, que também contava com Christopher Walken e o novato Ben Affleck, foi desmontado após um investimento de 4,5 milhões e teve apenas uma cena gravada. Sua explosão e seu conhecido vício em drogas também custou-lhe o papel no filme Os Fantasmas se Divertem, do qual era o favorito para estrelar. 5 anos depois, quando já havia se afastado do agente e das drogas, o carro que o Sam Kinison dirigia colidiu de frente com um caminhão dirigido por um adolescente bêbado. Quando o encontraram, Sam Kinison ainda estava vivo, e testemunhas dizem que em seus últimos segundos de vida ele parecia estar em diálogo com uma entidade invisível.
É difícil entender como John Candy demorou tanto para chegar a um papel que parecia escrito para ele. O único canadense da lista se tornou popular aproveitando seus poucos segundos na tela em comédias como no filme 1941 e John Candy acabou se tornando um ator secundário essencial graças à sua química com Tom Hanks no filme de 1984 chamado Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Daí para acabar sendo a salsa de todos os molhos, só faltava um passo, e o cinema no final dos anos 80 é um festival de doces com pipoca de comédia física e boba, como Armados e Perigosos, de 1986, Antes Só do que Mal Acompanhado, Quem é Harry Crumb e Operação Canadá. John Candy era a garantia de bilheterias e, portanto, o candidato ideal para reativar um projeto que definhava nas gavetas da produtora United Artists. Mas durante as filmagens no México do filme 2 contra o Oeste, em 1994, John Candy sofreu uma parada cardíaca. Algo mais do que uma maldição poderia causar, devido aos 150 quilos de John Candy e uma dieta em que os açúcares ocupavam o primeiro lugar na pirâmide e geladeiras cheias de doce eram sua primeira exigência no contrato para fazer o filme. John Candy morreu aos 43 anos no dia 4 de março de 1994 durante as filmagens de 2 contra o Oeste em Durango, no México. John Candy sofreu um ataque cardíaco fulminante. A autópsia feita nele revelou que ele tinha um avançado estágio de esclerose nas coronárias. O último filme de John Candy, lançado antes da sua morte, chamado Jamaica Abaixo de Zero, se tornou um grande sucesso de bilheteria, faturando mais de 154 milhões de dólares em todo o mundo, o que acabou fazendo desse filme mais rendável da sua carreira. O projeto para o filme Atuk foi novamente engavetado. A vida de Chris Farley foi quase uma cópia parecida com a do seu ator favorito, John Belushi. Chris Farley também faleceu aos 33 anos e em circunstâncias semelhantes. À medida que a fama de Chris Farley crescia, também crescia sua dependência em drogas. A única coisa que diminuiu em sua vida foi a sua vitalidade. Nas suas aparições na televisão, ele estava tão exausto que precisava de tanques de oxigênio nos bastidores antes de entrar no ar. Uma semana antes do Natal de 1997, seu irmão o encontrou morto em seu apartamento em Chicago. A autópsia revelou que ele morreu devido a um ataque cardíaco causado por uma overdose de cocaína e morfina e agravada pelos 150 quilos que pesava e uma arteriosclerose coronária. Sua morte desocupou o trono da comédia mais selvagem e desoladora para uma geração de comediantes que prestou homenagem a ele no documentário I Am Chris Farley. Quem não chorou muito por ele foi o crítico de filmes Peter Von Haas, que em sua crítica escreveu: talvez a morte tenha feito um favor a Chris Farley ao impedi-lo de fazer mais coisas como essa. A morte de Chris Farley, em circunstâncias idênticas à morte de John Belushi,
o ator original, o primeiro ator escolhido para interpretar o personagem de Mordecai Righley. A morte de ambos ficou conhecido como a Maldição de Atuk. Esses atores foram punidos por usurpar um papel escrito para eles. A Maldição de Atuk foi selada com a morte de Chris Farley. É mera consequência da contratação de atores com excesso de peso e, pelo menos 3 dos casos, uma extrema voracidade por drogas. Oh, shit! That's all, Ethan.